cada vez mais clientes de Portugal e de outros países estão procurando a Move Vistos para poder tirar seu visto americano. Uma coisa que nós temos notado é que as pessoas não estão se adaptando à Europa e a outros lugares com a mesma facilidade que eles achariam e estão buscando viver novas experiências nos Estados Unidos, seja passeio para poder ver como que é esse país que todo mundo tanto fala, seja para poder morar legalmente enquanto estuda ou vive outras experiências. Então, cada vez mais isso está se tornando realidade e a Move Vistos está se destacando como a empresa que mais tem sucesso em aprovar essas pessoas. Porque qual que é o grande ponto? As pessoas continuam em dúvida se é possível ou não aprovar o visto americano estando nesses países, porque a pessoa que não está morando no Brasil, ela é um imigrante. Então como que agora eu vou mostrar para agente consular americano que eu, que já emigrei uma vez e não estou tirando o visto de não imigrante americano para morar permanentemente no país? Tá tudo bem se a pessoa ela acabar vindo fazer uma viagem, um passeio, um período de estudo e dentro do país os planos dela mudarem. Isso é absolutamente possível, aceitável e a legislação americana permite. Existem meios para isso. Uma pessoa que está fazendo turismo, que dentro do país ela perceba que ela quer estudar, ela pode, por exemplo, mudar de status, o que vai dar a ela a possibilidade de morar legalmente por muito tempo no país, mas isso não pode ser o projeto inicial, e é aí que vem o desafio. Embora nesse vídeo aqui eu vá focar muito em Portugal, que é onde tem um número de brasileiros gigantesco, isso daqui também vale para, por exemplo, clientes nossos que moram na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e vários outros países. Japão, inclusive, também nós temos vários aprovados. Eu me chamo Cristiano, eu sou fundador da Move Vistos e esse é o canal onde a gente traz conteúdo e entrevista de visto americano. Então, para você que sonha em vir para os Estados Unidos, já se inscreve para que você não perca o próximo conteúdo. Nos últimos meses, nós na Move Vistos, que postamos semanalmente entrevistas de clientes aprovados aqui no YouTube, você pode conferir depois caso você queira, nós postamos entrevistas com Sandra, Danielo, Clerton, pessoas que moravam em Portugal, contrataram a Move Vistos e conseguiram um visto americano. E nós temos várias outras já gravadas que vão ser postadas nas semanas seguintes, de acordo com o nosso cronograma de postagem. Mas não só de Portugal, tá? Tem de outros países também, do Japão, por exemplo. Estamos com 2 entrevistas feitas já de pessoas, brasileiros que moram no Japão há anos e conseguiram tirar o visto americano. E é legal porque nessas histórias você consegue ver na prática que isso existe, não é só o Cris falando. Então sim, é possível você que mora fora do Brasil tirar um visto americano, mesmo que você tenha emigrado alguma vez na sua vida. Uma particularidade de Portugal que eu acho que é importante você saber é que em Portugal eles mudaram um tempo atrás, os vistos de imigrante não são feitos mais em Portugal. Então esses vistos estão sendo feitos na França. Obviamente, para quem não fala francês, eles disponibilizam um tradutor, então isso não é um problema. Mas aí quando a gente olha para os vistos de não imigrantes, esses sim continuam sendo feitos em Portugal. Então quem que está aqui nesse bolo? Vamos lembrar que quem tem o passaporte europeu pode tirar o ESTA, né? O ESTA é aquela autorização de viagem que você tira online, é um formulário que você preenche e, via de regra, as pessoas tendem a ser aprovadas quando elas não têm nenhum histórico de negativa. Significa que o próprio europeu, o próprio português, ele dificilmente vai aplicar para um visto de turismo, afinal ele tem direito ao ESTA. O ESTA ele é bacana porque ele te dá essa facilidade de aprovação, mas ele só te permite ficar 3 meses no país. Então, se os seus planos mudarem dentro do país, você não tem alternativa. Você tem que ir embora obrigatoriamente, porque se você ficar, você vai ficar ilegal, fora de status no país. Então o ESTA ele é muito limitado. Obviamente, não faz sentido alguém que tem um passaporte europeu tirar o visto de turismo no passaporte europeu, porque isso vai levantar suspeitas. Que intenção você tem que o ESTA não te basta? 3 meses de passeio nos Estados Unidos não é suficiente? Então é absolutamente questionável e dificilmente alguém vai aprovar. Então, como o português, via de regra, não tira visto de turismo, que o que no Brasil representa 90% das aplicações dos vistos americanos para brasileiros, o que a gente encontra então no cenário Portugal hoje de entrevistas sendo feitas no consulado português? Portugueses que estão tirando o visto de estudante ou alguns outros tipos de visto de não imigrante, mas numa proporção menor. Esses sim conseguem fazer entrevista em Portugal. E aí nós temos também estrangeiros que estão em Portugal, morando em Portugal, que vão tirar vistos de não imigrante. E aí sim pode incluir pessoas que estão querendo tirar o visto de turismo, que é absolutamente normal e aceitável. Então isso significa que o consulado de Portugal ele deu uma enxugada muito grande e hoje ele atende um volume muito menor de aplicantes. Então nós percebemos pelo relato dos nossos clientes que o número de pessoas que estão lá no consulado fazendo entrevista ele é bem pequenininho. Agora a estrutura de entrevista do consulado ela é bem parecida. Isso vale não só para Portugal, mas para qualquer um desses países que a gente está falando, até o Japão
que é um dos únicos que tem um site diferente de agendamento de entrevista, mas até assim no Japão o sistema ele não difere muito. O que a gente percebe que em Portugal muda um pouco vai ser só a dinâmica ali, de a ordem, se a entrevista vai ser numa sala fechada ou num guichê que todo mundo consegue ouvir. Então tem alguns detalhezinhos que os nossos clientes da Move eles são orientados em mentoria para que eles cheguem para a entrevista sabendo exatamente o que eles vão encontrar, porque são poucos os relatos de entrevistas em Portugal na internet. As pessoas ouvem muito do Brasil, mas tem algumas diferençazinhas operacionais que não representa nada significativo do ponto de vista de procedimento, nada que vá mudar drasticamente as orientações, mas se a pessoa não está preparada para poder lidar com aquele cenário diferente, a chance de ficar estressado é muito maior, acabar não conseguindo lidar com aquilo pela imprevisibilidade de qual que vai ser o próximo passo dela, né? Então, isso é uma coisa que na mentoria da Move Vistos a gente preza muito por dar ao cliente total transparência de cada passo que vai ser dado, para que isso reduza o nível de ansiedade, reduza o nível de falta de conhecimento e que ele possa focar de fato no que importa. E aí vem aquela pergunta mágica, né? Mas e a minha residência, Cris? Bom, isso daqui é um ponto sensível, tá? Eu vou mostrar aqui na tela para você o que aparece quando você está em processo de visto para Portugal, tá? Aparece essa caixinha perguntando se você tem um cartão de residência ou algum documento semelhante. E quando você está no processo e você vai avançando ali no sistema, você recebe uma pergunta que acontece em Portugal, que não vai acontecer no Brasil, por exemplo, perguntando se você possui um cartão de residência ou um passaporte de Portugal, e pede que você confirme que você vai levar ele na entrevista. O que isso significa? Uma pessoa que não tem o cartão de residência, ela potencialmente vai ter dificuldade de fazer isso daqui. Ela pode até arriscar, tentar ir para a entrevista, mas a chance de negativa ela é baixa. Nós já tivemos cliente aprovado que estava em processo de residência, mas que não tinha um cartão final, ele conseguiu levar provas disso e a gente orientou e ele teve o visto aprovado. Mas nós sabemos que hoje a realidade do brasileiro que está em Portugal é que a imensa maioria deles tem pelo menos a CPLP, né? Porque ela é muito acessível para pessoas que falam a língua portuguesa, então um grande número de brasileiros que está legalmente em Portugal está com esse documento. Isso significa que isso não é um problema. Então muitas pessoas perguntam, Cris, mas a CPLP é possível tirar com ela? Mas é possível demais. Porque a questão para o governo americano é entender que você está legal no país e que você está fazendo tudo certinho, porque seja com a CPLP ou com outro tipo de residência, eles já sabem que você é um imigrante, então isso não vai mudar de um cenário para o outro, entendeu? Então não ache que por você ter a CPLP o seu perfil enfraquece. Ele não enfraquece. É muito mais sobre como que você vai explicar a sua intenção de viagem e os seus vínculos para voltar. Uma coisa importante é que nós temos observado na Move Vistos que o número de aprovação de vistos de estudante F1 para quem está em Portugal é maior do que para aprovação de visto de turismo B2, né, para quem está em Portugal. Talvez isso se deva ao fato de que as pessoas, muitas delas que estão em Portugal, elas entraram como turista, então pode ativar aquele gatilho na cabeça do agente consular de que potencialmente a pessoa vai fazer isso de novo nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que as nossas estatísticas internas, a gente usa muito estatística dos clientes anteriores para ajudar os próximos clientes, estão apontando isso. Então, para você que está planejando a sua viagem para os Estados Unidos e que tem tanta intenção de conhecer o país e passear e turistar, como a intenção de estudar e aprender a língua e aplicar isso em Portugal quando você voltar, ou no país em que você mora, saiba que as pessoas têm tido mais sucesso para essa intenção de estudar do que para a intenção de turistar. A diferença ela não é tão discrepante assim, mas ela existe, eu queria compartilhá-la com você. Para quem está em outros países, isso daqui é um ponto bem importante. Tem muita gente que fala, mas eu moro na Inglaterra, como que eu vou aprovar um visto de estudante para inglês, por exemplo? Não faz o menor sentido, eu já moro num país que fala inglês. Ou isso vale para a Austrália também e alguns outros países. Mas a verdade é que sim, tem formas de você justificar, porque existem interesses legítimos em viver essa experiência nos Estados Unidos e não em outros lugares. Então, não é tão simples, é sensível, é mais difícil para pessoas que estão nesses países que falam a língua inglesa. Definitivamente é, eu não vou falar para você que não. Mas é possível, a gente já teve aprovados. O que você vai precisar é estar 1000 vezes mais embasado para justificar, porque o questionamento disso ele vai vir, eu te afirmo, mas é passível de ser contornado sim. E aí, para quem está em Portugal, o desafio de aplicar para um visto F1 de inglês, por exemplo, é mostrar como que você vai aplicar isso daqui quando você sair dos Estados Unidos e retornar ao teu país de origem, que é a mesma lógica que vale para todos os países, inclusive de aplicantes do Brasil. E aí que entra o conhecimento da Move Vistos, porque como nós temos o privilégio de estar numa posição de conseguir enxergar mais de 100 aplicações de pessoas de outros países,
a gente consegue consolidar tudo isso, essas estatísticas, como que foi o perfil da pessoa, como que ela se comportou na entrevista, tudo que aconteceu lá, como que foi o resultado da entrevista, e a gente consegue analisar o que está funcionando e o que não está, que tipo de linha de raciocínio ou visão que você dá estão funcionando. E aí as pessoas vão pensar, não, mas você precisa ter uma mega qualificação para poder fazer isso. E definitivamente não é o caso. Então nós temos pessoas de Portugal aprovadas para todo tipo de coisa. Tanto pessoas que foram aprovadas que trabalham na construção, pessoas que trabalham em confeitaria e outros tipos de área. No Japão, por exemplo, para citar, nós tivemos um rapaz que tem um canal no YouTube também, a gente vai postar o vídeo dele ainda, que ele foi aprovado e ele é caminhoneiro. Então não fica se apegando muito nisso e achando que a sua profissão vai ser um fator determinante. Porque o que importa no visto de estudante é principalmente como que você apresenta a ideia, como que você se porta e qual é a forma que você estrutura a tua linha de raciocínio para o cônsul. E se você conseguir cobrir os critérios que eles estão querendo ouvir para poder olhar para o seu caso e ter todos os insumos para tomar decisão, o teu índice de aprovação vai lá em cima, e é isso que a gente tem feito por muita gente, e isso vale tanto para o visto de estudante quanto para o visto de turismo. É claro, nas duas mentorias você vai ter não só um alinhamento de estratégia, como uma simulação de entrevista que vai te preparar para todos os cenários possíveis e imaginários para que você não passe por isso. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro é que ajuda muito se você já estiver no país onde você vai aplicar há pelo menos 6 meses. Isso porque a gente já viu alguns casos onde a pessoa ela relata que em negativas anteriores ela foi para a entrevista e aí aconteceu dela estar no país há 2 meses, 3 meses, e aí o cônsul olhou e não encarou ela como uma pessoa que estava permanentemente no país. Então entendeu que ela devia voltar para o Brasil e aplicar, por exemplo. Isso aconteceu inclusive com um rapaz que tentou aplicar com visto de turista. Agora é claro, né? Se você tiver ido para Portugal já com a residência, esse critério ele provavelmente vai ser ignorado, afinal você já é de fato um residente do país. Mas fica essa recomendação se você tiver há mais de 6 meses. Quando você aplica, tem menos chance de você ter problema e questionamento em relação a isso. Se eu puder dar uma dica, eu acho que essa é a dica de ouro. Você que está em outro país, você tem esse agravante, né? Você já imigrou. Ou você está num visto de não imigrante, mas você tem pouco vínculo no país que você está, pouco vínculo no Brasil, e aí torna tudo isso mais complexo. Não vacila, mesmo. A sugestão de verdade de quem vê pessoas procurando a Moove a todo momento, leve a sua melhor versão desde a sua primeira aplicação. Se você já tiver tido negativa, dá para reverter, mas se você está na primeira aplicação, dá o melhor que você tem, porque a chance de, se você não for aprovado, isso dificultar as suas próximas entrevistas, ela existe. Isso porque se você tiver a primeira negativa, isso vai impactar a sua chance de aprovação nas outras. E se você está na primeira ainda, leva a sua melhor versão. Isso vai garantir que você não vai falar nenhuma besteira por se expressar mal, que vai ser registrado no sistema e vai impactar suas outras aplicações, e que você não vai ter erro de preenchimento de documento que possa ter esse mesmo impacto e várias outras questões. Então, o que você precisa é isso, é garantir que o seu projeto não tem falha, ele tem que ser perfeito, mas é absolutamente possível. Tem gente que fica nessa realidade, acha que não vai dar certo e aí resolve nem aplicar. Mas uma coisa eu posso te afirmar, se você não aplicar, a chance de sucesso ela é 0. Mas se você aplicar, acredita em mim, a chance de aprovação ela é maior do que as pessoas imaginam. Eu vejo isso pelos relatos das pessoas. Quando eu vou gravar entrevista, eu converso com elas, muitas delas, inclusive várias que não foram postadas ainda, mas que nós já gravamos, elas falam que achavam que era impossível e que fizeram só porque não tinha nada a perder. Mas aí resolveram fazer direito, contrataram a Moove Vistos e foram aprovadas. Então, se você quiser aplicar com a nossa ajuda, entendendo que a gente sabe o que a gente está fazendo e que nós temos bem mapeado o que você precisa fazer para aumentar a sua chance de sucesso, clica no link da descrição, então no primeiro comentário fixado, e lá você vai preencher um formulário no nosso site, nosso time vai te mandar um WhatsApp para poder te ajudar. E uma coisa importante, quando você preencher o formulário, você vai ser levado para uma página de obrigado. E nessa página de obrigado vai ter um botão que, se você não quiser esperar o atendimento, quiser ir mais rápido, o que é interessante é que você tem provavelmente um número de WhatsApp que tem um DDI, né, diferente do Brasil, e aí pode levar mais tempo para você receber o seu WhatsApp. Se você clicar no botão ali, você já abre direto a conversa com uma pessoa do time de consultores da Moove, e ela vai te ajudar rapidamente a entender o que você precisa fazer para poder começar o processo com a gente, e aí lá, quando você começar, você vai ter um visa manager do início ao fim, que vai te guiar em todas as etapas do processo, seja o visto de estudante ou de turismo. Com a Moove, uma coisa eu posso te prometer, você vai levar a sua melhor versão para a entrevista, isso é garantido. O que eu peço de você é comprometimento em seguir as etapas que a gente pede, fazer tudo direitinho e treinar.
treinar pra caramba e levar a simulação de entrevista o mais a sério possível, porque essa é a etapa que, se você tiver definido uma boa estratégia, ou seja, se você fez com a Move Vistos, você vai ter definido, quando você chegar na simulação de entrevista, lá você vai conseguir estressar a tua realidade para várias perguntas que nós sabemos que tem chance do Consul fazer. Isso vai te dar muito mais calma para poder lidar com a entrevista, sabendo que você já passou por aquilo antes, então já não é mais uma novidade, você sabe exatamente como falar, como se comportar e o que fazer, tá bom? Bom, então é isso, clica na descrição no link fixado, preenche o formulário e deixa a Move Vistos te ajudar a realizar o seu sonho americano. Agora, você pode sempre navegar nos conteúdos da Move Vistos e ver a história das pessoas. É óbvio, né? Eu peço a você que está do outro lado que quando você for assistir uma entrevista, entenda que a gente não vai ficar expondo a pessoa que está fazendo a gentileza de ceder o tempo dela para poder fazer uma entrevista e contar a história para vocês. Então, os vídeos, eles são muito mais simples do que a realidade. A gente não vai ficar falando, ah, mas você tinha isso de ruim no perfil, isso de ruim no perfil, isso de ruim no perfil. Não é esse o foco, porque a gente não quer expor a pessoa, a gente quer contar a experiência. Então, quando vocês virem as nossas entrevistas, saiba que os perfis eles são muito mais desafiadores do que eles estão passando ali. Mas isso é uma orientação até nossa, porque a gente quer que a entrevista seja super bacana para todo mundo. Inclusive, aqui na tela eu vou deixar o vídeo do Clerton, uma das entrevistas que eu gravei de pessoas de Portugal que já foram postadas. Essa entrevista está super legal, ela vai te ajudar bastante. Então é isso, um abraço e até mais.